como é que ele se tornou vilão. Hoje viemos falar de Tai Lung, um dos melhores mestres de artes marciais do mundo. Não há vilão que tenha a mesma técnica que o Tai Lung tem. Então, se você quer descobrir como o Tai Lung se tornou vilão, vem conosco, não perca esse episódio. Vamos embora! Tai Lung sempre treinou a sua vida toda com o mestre Shifu e viveu com o mestre Shifu, e Shifu lhe via como um filho. Então Shifu treinou o Tai Lung para ser o derradeiro mestre dragão. O Shifu queria que o Tai Lung recebesse esse título, porque o Tai Lung demonstrava que era muito, mas muito bom em Kung Fu. Então, o Tai Lung foi crescendo com esta ambição, não perdeu noite, nem dias, nem tarde, mas nem um pouco para deixar de treinar Kung Fu. Ele foi treinando Kung Fu sempre que puder, até os seus ossos serem partidos. Chegou no grande momento dele para ser decidido que ele poderia ser o derradeiro dragão, mas infelizmente ele não foi. Porque o mestre Hugo viu uma maldade dentro do seu coração. Bem, o mestre Hugo era o pai grande, não é? Ele via o que as outras pessoas não viam, né? Que é o seu coração. Mas pronto, tinha uma grande harmonia. O mestre Hugo viu maldade no seu coração e não escolheu o Tai Lung como o derradeiro dragão. Então Tai Lung voltou para casa e se sentiu extremamente frustrado e cometeu grandes atos bárbaros, que é atacar toda a aldeia e pegar o pergaminho dragão para ele. Mas assim como o pergaminho dragão escondia um grande segredo, o Tai Lung foi impedido. Bem, o Shifu até que se entreviu para derrotar ele, tinha chance clara, mas infelizmente o Tai Lung deu uma pancada no Shifu, porque o Shifu via como um filho, não conseguiu atacar Tai Lung. Tai Lung, aquele todo ego, tenta chegar ao pergaminho do derradeiro dragão e foi impedido pelo mestre Hugo. E aí o Tai Lung foi condenado 20 longos anos. É que o Tai Lung foi condenado. Não, ele estava preso. Era mais do que 20 anos, não é? Mas durante 20 anos que ele ficou lá preso, ele estava a estudar a maneira de se libertar. E olha que incrível. Ele se libertou com uma pena. Uma pena. Ele conseguiu abrir aquela carapaça de ferro com uma pena. E derrotou, não posso dizer 1000 guardas, mas posso dizer assim, 1000 guardas. Ele sozinho derrotou 1000 guardas, mano. E o mais curioso é que ele passou 20 anos a segurar 2 pedras grandes, onde ele era o suporte. 20 longos anos. Não sei se davam comida, mas é possível que davam comida, senão ele não podia sobreviver. Bem, era alimentado, né, para não morrer, mas ele estava preso de uma maneira bárbara. Muito bárbaro, porque estava com grandes pesos, aquilo era um pedragulho, eu posso dizer 20 vezes o tamanho dele, não era muito, mas muito grande. Tai Lung é mesmo um grande mestre que ficou preso durante 20 anos com aquelas rochas na mão e ele aguentando aquela carapaça de ferro. Mas mesmo assim, quando ele se libertou, né? Mesmo assim, ele se libertou daquelas carapaças de ferro com uma pena. Eu quero ver um vilão que consegue se libertar de uma coisa de ferro com pena. Com uma pena, mano. O mais incrível é que ele saiu, né? Se libertou daquelas carapaças de ferro com uma pena, tirou aqueles pedragulhos. Quando aquilo caiu, fez um estrondo grande. Mas não apresenta, mas fez um estrondo. Ele saiu daquela cadeia com mais de 1000 guardas, derrotou todos eles e ainda deixou um recado. Para isso, os 5 furiosos acharam que não, nós fomos treinados há bastante tempo e o Panda não podia aguentar, então nós vamos lá derrotar o Tai Lung. Só que não conseguiram, porque o Tai Lung é mesmo um derradeiro. É mau, é duro, é brabo demais, ele é muito mestre. Então os 5 furiosos não conseguiram derrotar
o Tai Long nem um pouco, nem por sombra. Praticamente não deram trabalho, foi diversão. O Tai Long se encontrou com os Cinco Furiosos e derrotou rapidinho. Bem que foi uma luta épica, onde você viu naquela corda bamba, posso dizer bamba, né? Mas é como se diz? Uma ponte, né? Uma ponte, e o Tai Long estava extremamente equilibrado. Nem a tigresa conseguiu aquele equilíbrio. Então significa que o Tai Long teve mesmo muito tempo de preparação e até, né, o seu declínio, né, que ele perdeu o juízo e tentou matar todo mundo e conseguir o pergaminho que foi destinado, porque ele lutou para a vida toda. É um pouco injusto. É um pouco injusto você ver, né, que lutaste a tua vida toda para conseguir uma coisa e alguém cai do céu como uma bola, né, como o Tai Long diz, cai do céu e ganha tudo que eu mais desejei e não teve tanto tempo de preparação. É injusto. É muito injusto, né? E faz perder a cabeça, é injusto. Mas continuando, ele derrotou os Cinco Furiosos como se fosse nada, não deixou ser atacado. Os Cinco Furiosos atacaram normalmente, ele foi se divertindo. Ainda chega aquela parte que ele cai, né? E volta. Ele cai, faz aquela amarrado, extremamente amarrado. Onde a tigresa dá aquele golpe final não, mas pronto, não vou dizer final. Dá aquele golpe final no Tai Long, o Tai Long faz aquela volta inteira, quer dizer, faz aquela volta inteira e se liberta. Ele totalmente amarrado. Só pra vocês verem como é que a qualidade do Tai Long tá fora do normal. É fora do normal. Tai Long voltou para ele, derrotou, lhes mandou para casa como recado. E quando o Tai Long chegou lá na Vila da Paz, meu Deus, Tai Long chegou lá bravo demais, mal demais. Onde aparece aquela cena ele com o Shifu, aquela luta intensa, né, do pai e filho. Foi uma luta muito, muito épica. Mas mesmo assim foi dali onde ele comete o grande erro, que é lutar contra o seu pai, alguém que lhe deu a vida. Mas mesmo assim que o Shifu, né, tornou ele um grande vilão, né? Já ali onde vamos descobrir por que o Tai Long tornou vilão. Por causa do Shifu. Shifu embutiu tanta coisa na cabeça do Tai Long que o Tai Long decidiu tornar-se um vilão. É ali, gente, é dali onde o Tai Long, né, revela, né, ou diz, não, você me treinou para a vida toda, eu treinei, parti os ossos e cansei e me tornei nisso que você mais desejou. Então ele seguiu a pisada do pai, mesmo tendo algum delito, ele seguiu, não é? Disse que, pá, meu pai queria isso, eu vou lutar para isso, então eu tenho que me tornar isso. Então o Tai Long se tornou vilão por causa do Shifu, o Shifu tornou ele um vilão. Vocês já sabem por que o Tai Long se tornou vilão. E é dali onde ele comete um grande erro, que é lutar contra o seu pai, que criou a vida toda a ele, né? Porque ele não devia ter feito isso. Não acho aconselhável ele. Eu não lhe aconselhava nem um pouco, né? E reprovo o que ele fez, que é lutar contra o seu pai. Eu reprovo muito, reprovo. Tai Long é rasto. Ele devia continuar, não é? Talvez ele seria ele quem podia treinar o Panda por causa das suas técnicas. Ele tem muita técnica boa. E foi derrotado, não é, pelo Panda, porque o Panda não usa o método convencional. O Panda luta da sua maneira, o seu estilo, que envolve brincadeira e o próprio Kung Fu ele juntou. Então é um adversário que não dá para se atacar da maneira convencional, que é aquilo que ensinam, que é a base. Porque o Panda não tem a base, quer dizer, tem um bocadinho da base. Mas mesmo assim foge muito no seu termo de luta, vamos dizer, na sua condição de luta. O Tai Long perdia, não tem como o Tai Long não perder, porque o Tai Long é muito tradicional, né? Ele tem todas as técnicas e usava aquelas técnicas. Como o Panda não é tradicional, é uma mistura de estilo, com a brincadeira dele, a gordura de todo, ele usa tudo ao seu redor. Então, por isso que o Tai Long ficou totalmente desorientado e não conseguia lutar contra o Panda. E foi derrotado de uma maneira épica. Como nós vimos, o final ele foi mandado pelo mundo dos espíritos, não é? Não morreu, está no mundo dos espíritos e não pode voltar. Quer dizer, ele pode voltar,
Mas, infelizmente, não pode, porque ele está lá e ainda não tinha se convertido. Agora que ele já se converteu, né, que já chamou o Panda, né, como mestre, considerou, então ele agora está a descansar em paz, quer dizer, está no seu mundo, como é que é? Espiritual, uma coisa assim. Yeah. Mas pronto, hoje está ali, vocês já sabem de tudo. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Se inscrevam, mano. Se inscrevam, porque eu estou fazendo isso de coração. Estou fazendo isso para vocês, estou fazendo isso para nós. Like, comentem, fazem tudo, de tudo para nós subir. Então nós estamos contigo, vou trazer mais episódio, porque tem um vilão ali bom, com um sorriso bom. Já galera, nós estamos juntos, até o próximo vídeo.